Seja muito bem-vinda aqui, Mayara Poletto, uma moça, uma mulher empreendedora. Conheço há muito tempo já. Já temos algumas histórias boas, né, de conversa, troca, inspiração. A Mayara também, ela me levou pro grupo do Saia do Rascunho, da Fernanda Toqueto. Tem que mandar um abração para Fernanda Toqueto já. E agora a gente faz parte do grupo Titânio também, né? E ela que me levou na primeira palestra que teve aqui em Bento Gonçalves e tal, justamente por essas conexões que a gente tem. Então seja muito bem-vinda ao Clube do Sucesso, é muito bom tê-la aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mayara, por ter aceito o nosso convite, e vai ser muito legal o nosso bate-papo aí para te contar um pouquinho da tua jornada, né? Parte pessoal, parte da carreira, então vai ser bem legal. Eu que agradeço o convite quando o Rodrigo me chamou. Fiquei muito lisonjeada de poder participar aqui com vocês, que é um programa que vem crescendo muito, né? A gente acompanha e é um bom exemplo para todo mundo, né? Pra gente se basear, a gente que é empreendedor, que é empresário aqui da nossa região. Então tem muitos exemplos muito bons. Obrigada, então, mais uma vez pelo convite. Que bom. E para a gente começar, sempre, né, nesse primeiro momento, a gente quer que as pessoas conheçam um pouco da Mayara, a história dela, quando que ela começou, da onde que surgiu, né? Hoje tu tem uma loja de roupas, né, que é um baita de um conceito aqui de Bento Gonçalves, mas a gente sabe também que tem outros projetos, tá sempre, eu digo assim, tá sempre empreendendo. Então apresenta para nós quem que é a Mayara Poletto. Então, a Mayara é filha do Antônio e da Marli, né? Sou aqui de Bento Gonçalves, nasci aqui, passei boa parte aqui da vida em Bento Gonçalves. Eu iniciei, então, estudando administração, sou formada em administração com ênfase em marketing. E eu fui para a minha intenção, quando eu comecei a estudar, era trabalhar com vinhos e com essa parte internacional, que eu gostava muito. E aí o meu pai mesmo, ele me disse: a gente tem uma empresa familiar, tu não gostaria de entrar no nosso ramo, de seguir com a empresa? Eu digo, pois é, né? Vou voltar, vou para a empresa e vou deixar essa parte dos vinhos e do comércio internacional para depois. Entrei na empresa, eu trabalhei 10 anos, minha empresa familiar. E nesse meio tempo eu estudei. Eu fiz uma MBA em negócios internacionais, relacionada ao vinho. Estudei também a parte da construção civil, negócios imobiliários, que era onde eu trabalhava. E eu fui desafiada, né, a trabalhar com RH, que eu detestava. Confesso para vocês, eu não queria trabalhar nessa área. E eu disse, bom, vamos lá e vamos conhecer como é que é essa parte. E eu acabei me apaixonando por trabalhar com pessoas. E as pessoas, eu ia na obra, eu com os peões de obra, e eu gostava disso, eu comecei a gostar disso. E começou a mudar o meu pensamento. Aí depois disso eu recebi convite para lecionar na faculdade, que foi aonde eu conheci o Rodrigo, que eu convidei ele, né, numa palestra de empreendedorismo, para contar o exemplo da carreira dele. E eu lecionei por um bom tempo lá. Aí eu disse, bom, o dia que eu for para a Ninfa, eu vou sair da faculdade. Então eu fiquei 3 anos e meio, eu fui convidada a ser Paraninfa da turma. Eu disse, bom, agora eu vou para empreender em outra coisa. E aí foi quando a minha mãe, que tinha sociedade de loja, né? Ela saiu da sociedade dela e a gente se juntou para ter a loja, que é a Padma, que a gente trabalha com cama, mesa, fragrâncias, almofadas, toda essa parte de casa. E aí nesse meio tempo, né? Gosto também, comecei a participar do SIC e Expo Bento. Fui convidada a participar. E isso começou a me abrir um outro lado que eu não imaginava, que até eu tinha, de fazer conexões com as pessoas, de conversar, de negócios. E isso foi me abrindo um outro norte. Eu disse, peraí, eu preciso me aprofundar mais nisso e estudar mais sobre pessoas, sobre desenvolvimento pessoal e meu autoconhecimento também. E aí foi o ano passado, isso é recente, tá? O ano passado eu tava na praia e eu disse assim, com as minhas orações, como o Rodrigo sabe, aí dessa minha parte mais da espiritualidade, eu disse, Deus, eu tenho uma missão. Eu sinto que eu tenho uma missão e tu quer que eu faça alguma coisa. Porque na minha vida, por mais ou menos uns 25 anos, 30 anos, eu sempre tive episódios, que a maioria acho que das pessoas não sabem, até eu tô contando aqui pra vocês, onde eu ficava ruim e eu não tinha explicação médica para o que eu tinha. E aí até que um dia em São Paulo, o médico me disse assim na consulta, tu já
experimentou buscar alguma outra coisa que não seja da medicina? Que não seja psicólogo, psiquiatra, não seja nada disso? Eu disse pra ele, não. Então ele disse, de repente tu vai estudar esse teu lado, vamos dizer assim, espiritual, de alma, ele disse, né? E aí isso me despertou também curiosidade. E aí eu fui conhecer outras religiões, pois sou batizada na Igreja Católica. E aí eu fui conhecer evangélico, fui conhecer o espiritismo e comecei a estudar cada vez mais essa parte do meu autoconhecimento. Aonde eu cheguei, né, nesse final daquele ano, né, que foi 2022, que agora a gente já tá em 24, né? E aí eu disse, bom, eu vou para esse lado, vou tentar ver aonde eu vou estudar, para que área, de que forma eu posso auxiliar as pessoas. E aí fui conhecendo pessoas, fui estudando. Comecei a estudar muito a parte de aromaterapia que eu gostava, florais, óleos essenciais, toda essa parte que eu sempre gostei. Fiz reiki, também estudei reiki, PNL, fui me especializando e eu disse, tudo isso tem um porquê, né, na vida da gente. A gente às vezes que não se pergunta o porquê de tudo isso. Não é do nada porque eu gosto de estudar, não. E aí eu disse, não, é isso que eu vou fazer, eu vou ajudar as pessoas, eu vou começar a identificar as emoções das pessoas por tudo que eu estudei e poder auxiliá-las a gerir essas informações, alguns problemas que as pessoas têm, auxiliar nessa solução. E também, claro, a gente estuda numerologia, tem 1001 outras coisas, e eu disse, não, agora eu vou também me especializar nessa área. Então eu estou fazendo neurociência e psicologia positiva para agregar também mais conhecimento em toda essa parte de pessoas, né, de pessoa mesmo. Então, falei bastante, né? Mas é uma história, assim, que ela foi se abrindo diferente na minha vida, né? É interessante porque todos os convidados que a gente acaba conversando, o assunto converge e pessoas são um ponto fundamental. Exatamente. Né? Por mais que tenha assuntos mais na área técnica, na área exata, né? Mas pessoas e pessoas hoje é o que compõe tudo, né? E essa tua história de tu tá enchendo a tua caixa de ferramentas, vamos dizer assim, para saber talvez pegar a ferramenta certa, quando tu tiver com a pessoa certa, tu pega a ferramenta certa e tu sabe conduzir, né, isso é bem interessante. Então essa busca pelo conhecimento não para nunca, porque de um vai te levando para o outro e vai te levando para o outro, e quem quer aprender, quer evoluir, né, não para. Parabéns, muito legal. Tu sabe que a Maiara, olha aqui, eu vou ter que contar, né, da última vez que a gente se encontrou no mercado. Papo de mercado. Tava no mercado, não, e olha que legal, né? A gente tava no corredor aí, começamos a falar, e ela veio me provocar com o negócio de espiritualidade e tal, e aí eu também, né, nas minhas teorias e outras coisas. A gente ficou uns 40 minutos, eu acho, né? Uns 40 minutos, assim, ó, no meio de duas gôndolas do mercado, falando sobre espiritualidade, a visão dela das coisas, a minha visão. A gente foi longe, cara, foi lá, Jesus Cristo, a estrutura religiosa de algumas religiões, e foi tão bom aquilo, foi tão bacana, porque o que acontece, né? Eu vi até um post essa semana aqui no Insta que eu achei muito legal. Como é bom a gente conversar assuntos divergentes com pessoas inteligentes. Olha como que é forte essa frase. Como é bom falar sobre assuntos divergentes com pessoas inteligentes. Sabe por quê? Porque a opinião é diferente. E os dois, eles saem tão enriquecidos daquela conversa, que tem dois pontos de vista que muito mais, ao invés de te desagregar, eles te agregam e fazem tu perceber o quanto é forte a tua crença e quanto tu tá com um pilar bem estruturado, e como do outro lado tu tem algo que é totalmente diferente, mas totalmente estruturado, que também funciona, né? E permite com que a nossa vida se torne muito melhor, muito melhor. Aquele dia, assim, ó, eu achei tão fantástico, foi muito bom para mim. Maiara, deixa eu te comentar uma coisa. O que eu tô... Porque eu também não sabia, né, desses detalhes, de tantas coisas, a questão do vinho e tal. E pretende voltar pro mercado do vinho, ou entrar no mercado do vinho, assim, ou já tá indo para um outro lado? Porque tomar vinho também é terapêutico, né? A gente tem que entender também isso, né? Também. E a gente tá numa região muito favorável, né? Então, eu sempre tive esse sonho, tanto que na época eu fiz uma comparação com a Miolo e uma vinícola da Argentina na época, né? E era para ser uma tese de mestrado. Eles me convidaram para ir defender isso. E eu disse, não, vamos deixar ali.
Mas dentro de mim eu sempre fui fazendo algumas coisas relacionadas ao vinho, né? Porque lá dentro ainda tem uma sementinha, quem sabe, né? Por enquanto, não tenho planos nisso, mas eu nunca fecho uma porta para alguma coisa. Então, como eu empreendo sempre, vocês perceberam, né? Eu tô ali, daqui a pouco eu já vou. Quem sabe? Sim, aproveitando, como tu tem várias etapas, como tu mesmo falaste aqui, tem uma questão, por exemplo, eu gostaria que tu falasse, como é se desprender de algo para começar outro? Porque às vezes as pessoas, por investirem tempo, ou terem essa desculpa que investiu o tempo, elas não querem partir para algo totalmente diferente, que talvez vá levar elas para um outro degrau, outro patamar, e querem ficar, às vezes, olhar para trás, não, mas eu já investi tanto, seja numa faculdade, seja num emprego, seja num relacionamento, seja, né, qualquer que for a área. Como foi para ti se desapegar de algum trabalho, vamos dizer assim, e começar no outro e enxergar isso? Realmente, eu digo, a primeira vez que eu tive que me desprender, que foi empresa familiar, foi muito mais difícil, tá? Porque daí envolve família, é uma relação mais complicada. Mas como eu sempre fui movida a desafios, sempre eu quis me desafiar, eu sempre quis algo a mais, eu nunca tive uma zona de conforto, vamos dizer assim, né? Então, não é fácil, não, isso eu digo, não é fácil, a gente tá ali, tá numa coisa segura e tu começar outra do zero, sem ninguém. Eu comecei a loja, a gente não tinha cliente nenhum, não tinha uma lista de contatos. Então, eu digo que a conexão que tu tem com as pessoas, conhecer pessoas, se dispor a esse movimento, que também vocês fazem aqui de trazer, abre muito as portas e muito a nossa mente também, sabe? A gente começa a enxergar as coisas diferentes e as pessoas começam a te ver diferente também. Então, medo eu nunca tive, eu não tenho muito essa palavra na minha vida, né? Para mim é desafio, agora medo não. Porque eu digo sempre o não a gente já tem, de não dar certo. Então, eu vou, me desafio, se não der certo, ok, a gente começa outra coisa. Mas eu não sou apegada muito, sabe? Eu pego e eu acredito no meu potencial, eu estudo, eu digo que o estudo é muito importante, porque a gente tem que ter uma preparação, tem que ter uma teoria, sabe? Eu, mais que dei aula, sei disso, a gente tem que ter uma teoria por trás. Mas a tua ambiência, as tuas conexões, os movimentos que tu faz, eles dizem muito mais, né? Do que tudo, essa parte. E nós temos uma marca bem registrada aqui no Clube do Sucesso, que é, mesmo que não dá certo, a gente se aprende. Só aprende com os erros também, né? Então é o mais importante de tudo. Então o não dá certo não é o fim. É só mais uma etapa de aprendizado. E tu fica muito mais fortalecida, né? Sim. Não, e o detalhe, a gente pode falar do nosso case aqui, né? No Clube do Sucesso, o primeiro dia quando que a gente veio aqui. Eu não tinha nem cabelo naquela época, sim, agora já tenho cabelo. Não. Tanto é que nós fizemos episódio nós dois aqui pra... O primeiro episódio que a gente gravou... foi nós, já colocamos no ar, né? Vamos ali, vamos gravar, vamos tocar, já tem uma ideia de estrutura e tal. E aí a gente se assistiu, e aí a gente disse, olha, eu acho que por aqui a gente pode isso, pode aquilo e tal. Terminava um programa... Vamos lá, agora vamos gravar o próximo, vamos de novo, vamos regravar nós dois de novo. E aí o primeiro, o segundo, e daí tu vai vendo o que tá funcionando melhor. A gente descobriu essa semana que quando vai trabalhar com tráfego pago, o YouTube tem várias restrições. Uma palavra na capa do thumb ali do vídeo, ele pode te bloquear o vídeo, né? Talvez o assunto nem seja todo aquele... E não tem nada de... Não, mas tem aquela palavra, não vai dar. E aí a gente vai aprendendo e a gente tá melhorando. Hoje até as fotos que a gente faz já é diferente, né? Tudo mas tá o objetivo sempre foi muito claro desde o início, né? É levar conhecimento para as pessoas com histórias, com a vida relatos, mesmo, né? Aí. Que acontece na vida real. Gerando essa conexão, porque muitas vezes existe um abismo tão grande e hoje a rede social, ela tem milhares de pessoas. Só que aqueles que estão mais preparados, que já passaram por toda a trilha, parece que é tão difícil chegar até eles, né? O impossível, como é que vai tornar possível o impossível, né? E eu nesses vídeos que eu publiquei do Silvio Santos, para quem viu o último episódio, fala assim, tu não pode deixar de sonhar, porque até o impossível tu pode transformar no possível, né? Porque, cara, seria quase impossível conhecer o Silvio Santos, seria quase impossível, mas não, comprou o carnê, fez o rito de ir atrás, de buscar, teve um movimento para isso, né? E falando em movimentos, esses desafios, essas coisas, bom, tu trabalhou na indústria da construção civil.
Sim. Hoje tu trabalha numa empresa que trabalha com cama, mesa e banho, que é uma referência na cidade, tá? São 2 segmentos diferentes. Hoje tu também começa a se inserir, porque tu é uma líder já, a gente pode dizer isso, que vai lá, consegue organizar palestras, traz mentores para cá, faz isso. Poxa, já tem outra coisa, já tá trabalhando com terapia de outras coisas. Então a gente tá no comércio, na indústria e está indo para o serviço, né? E o serviço aqui também batendo muito na questão da experiência, do experimento e tal. Quais são? E agora sim, já foi professora também. Então agora nós vamos extrair valendo, assim. Não sei se não vou voltar para docência até. Ah, é ótimo. Precisamos de bons professores sempre. Eu tenho sempre uma veinha. Que bom. Tu sabe que eu fui professor lá também, né? 1 ano fui. Depois eu tive que sair para salvar o restaurante, senão ia quebrar e tal. Para quem está pensando em empreender, tá? Aqui a gente tem, mas vamos colocar no macro, assim, comércio, indústria e serviços. Na tua visão, assim, quais são os principais desafios? Tu pode falar individualmente de cada um, assim, para quem está pensando em entrar nesses mercados, para também ter insights daquilo que tem que buscar como referencial e tal, para poder acertar um pouco mais na entrada do mercado. O que eu posso dizer, assim, que independente de qual, né, das áreas, todos tu precisa ter um estudo, um desenvolvimento nessa parte de buscar algum referencial, que nem tu falaste, né? Busque sempre, eu digo assim, sempre 3 referenciais de cada setor, digamos, né? Pra te poder ter um norte. Tu tem que saber o teu público, com quem que tu vai trabalhar. Nem que no meio tempo depois a gente alinhe ou mude alguma coisa, né? Porque tu vai trabalhando e algumas coisas vão mudando no decorrer. Mas tu tem que ter... Eu, como fui do marketing, né? Tu tem que ter essa parte também do público que tu quer atingir. Porque senão, como é que tu vai botar uma estratégia para atingir o público? Como é que tu vai divulgar o teu trabalho, o teu serviço, né? Então, eu digo que essas 3 coisas são muito importantes, né? Essa parte teórica, basicamente, né? E tu tem que ter tem que buscar uma consultoria, muitas vezes, né? Porque se tu não entende de nada... Cara, eu não entendo de como faz uma xícara, como é que eu vou fazer uma xícara se eu nem sei? Então, tu vai ter que ir atrás de pessoas que sabem fazer, né? Pra te começar a depois ir com as tuas ideias e conhecendo o mercado. Porque essa parte de comércio de cama, mesa e banho, eu não entendia, tá? Eu só tinha o bom gosto de saber combinar. Mas eu nunca tinha trabalhado. Eu não sabia o que era um lençol de 300 fios, o que era um lençol de 400 fios. Eu não tinha noção disso, sabe? Pra mim era quase que tudo igual, era algodão e tá tudo certo. Então, eu fui aprendendo, eu tive que estudar, eu tive que buscar conhecimento para poder ir lá e mostrar para o meu cliente a diferença em valor agregado, né? Então, eu digo que o conhecimento é muito importante. E tu te conectar com as pessoas, porque o bom relacionamento, tu conversar, tu trocar ideias, isso não tem preço que pague, sabe? E foram as pessoas que me ajudaram. Eu entrei num ramo diferente... Os próprios donos de fábrica iam lá, faziam questão de te explicar, de te ajudar. É um ramo que eu posso dizer assim, de fornecedor, que as pessoas são muito fáceis de conversar e de quererem te ajudar. Já na construção civil, tu não tem isso. Não tem essa ajuda do teu fornecedor querer te ensinar, te mostrar. Não tem. Pelo menos eu não tive na época, sabe? E na parte de desenvolvimento pessoal, ele fica meio que junto ali, eu digo, dessa parte do comércio, porque... a gente consegue conversar, consegue ter os contatos com as pessoas, claro. De repente, eu digo, a gente tem um facilitador, né, que a gente tá ali com a Fernanda, que ela tem uma rede de contatos muito grande e muito diversificada. Então, isso também ajuda a tu te direcionar às pessoas que também tu pode ir aprendendo mais e conversando mais. Mas de resumo de tudo, todos são um desafio. Todos tu tem que estudar, tu tem que buscar o conhecimento. Não, nada vai dar certo com o teu... Eu acho que pode ser assim. Não, tu pode até tentar. Pode ser que dê certo na primeira vez. Mas pode quebrar a cara também, né? Então, eu digo, tu tem que buscar um embasamento, tu tem que buscar um conhecimento de quem tem, de quem já teve esse ramo, já trabalhou, sabe? Porque fácil não é. As pessoas, eu acho... Muitas pessoas me dizem assim... Ah, tu tem uma empresa, tu trabalhou numa empresa familiar, era tudo muito fácil, tu tinha muito... Digo, não, eu comecei como telefonista numa empresa de família. Eu fui lá no lá no chão, lá da obra, né? E as pessoas não sabiam quem eu era, os funcionários não sabiam que eu era filha do dono. Isso eu fui contar 6, 7 meses depois.
para eles eu cheguei, conversei e contei quem eu era. Porque para mim isso não fazia diferença. Eu queria estar ali com eles, podendo ajudar, podendo... E eu acho que é isso, a gente não pode também querer ser, sabe, melhor do que os outros. A gente tá sempre aprendendo coisas novas, a gente sempre precisa se atualizar, precisa ser humilde, eu digo, sabe? Porque eu acho que o momento que a gente, vamos dizer assim, que o dinheiro, que o poder, que essas coisas subam na nossa cabeça, cara, tu tá um passo pra te ir descendo, sabe? Eu acho que a gente precisa das pessoas e precisa ter humildade em reconhecer, agora eu não sei fazer isso, agora eu preciso de ajuda. Então, não sei se eu respondi. Aí vem. Ótimo. Aproveitando essa questão da loja, né, atendimento a pessoas, a importância da gente saber não só vender um produto, mas saber se vender também. Então, a venda aí, ela entra muito firme nessa questão, porque muitas vezes tu tá cheia de produtos para vender, mas tu não sabe realmente o que teu cliente quer comprar. E então, se tu não tiver essa habilidade de se relacionar e extrair dele o que eu posso te transformar com o que eu tenho aqui, né? Eu acho que esse vai te indicar para outro e para outros, né? E fazer com que tu se torne uma referência no sentido de atender e vender, né? É muito bom. Tu sabe que dentro da tua fala, eu vou deixar uma pergunta para depois, tá? Porque aqui traz um detalhe que tu fala que a gente tem que ter humildade, né? De entender que a gente não sabe muito das coisas e tal. E eu tô finalizando o livro que eu trouxe na outra vez. Eu tenho que trazer aqui o livro, a gente vai ter que trazer nos programas o livro para mostrar pra galera. Fica né? aqui um compromisso, então. Fica o compromisso, tá vendo? A gente tá melhorando algumas coisas. Cada um traz o livro que tá lendo aqui e se tiver... Isso aí. E eu vou trazer de novo esse livro, porque já que tem entre um programa e outro, né? Eu não leio um livro por semana, né? Então eu demoro mais ou menos um mês para ler um livro. E eu tô finalizando O Ego é Seu Inimigo, que foi a Melissa Poletto que me deu. Né? E a primeira coisa, que é a prima dela, já esteve no nosso programa, inclusive um abração. Inclusive hoje ela está fazendo um baita de um evento dela, uma live, né? Uma live presencial com constelação sistêmica. Acompanhe a Melissa Poletto, mais uma vez estou reforçando aqui que ela é uma baita de uma profissional. E ela me deu esse livro. Cara, na hora eu fiquei chocado, assim, né? Claro que eu não demonstrei isso para ela, mas... Será que ela escreveu para mim? Eu falei, por que tu tá me dando esse livro? Eu quero entender por quê. Porque é muito forte o negócio quando fala assim, cara, será que eu tô sofrendo de ego? Porque, teoricamente, o ego é uma coisa muito negativa na nossa vida que ela ferra com a gente. Só que a gente não percebe o quanto a gente tá sofrendo com o ego. E talvez ela viu isso, e talvez ela não viu isso, mas ela foi super gentil e disse, eu vou te dar esse livro. E depois o amigo secreto que a gente fez um amigo secreto com umas 80 pessoas... Não é que ela me pegou e ela me deu outro livro. Eu não acredito. Ela deu o Essencialismo, que é o próximo livro que eu vou ler. Muito bom. Mas aí quando que tu fala de humildade, a gente tem que trazer o ego. E eu chego a uma conclusão no final. Agora eu só tenho o epílogo lá para ler, que é a finaleira. O ego acaba com a nossa vida. Porque ele dá poder para nós que a gente não tem. Ele faz a gente se sentir tão superior, tão poderoso, que a gente acha que a gente pode tudo naquela hora. Só que a gente esquece de sentar em outras mesas. Nas mesas de quem está muito à frente da gente. Quando a gente acha que está preparado, que sabe tudo, a gente tem que sentar do lado e vai ver que tem um cara muito melhor que tu. E assim por diante. E eu vou rapidamente fazer aqui um registro, porque em 2010 eu achei que eu estava podendo tudo. Eu achei que eu era o super poderoso. Meus negócios, a agência estava bombando. Posso ter mais um negócio, abrir um restaurante, vou botar a mão, vai dar certo. Posso ser professor, estou sendo professor de 2 turmas. Além disso, estou palestrando também, vou dar palestra, tava voando. Vou formar a primeira associação das agências de propaganda de Bento. Então eu já estava sendo associativista, assim, um cara que todo mundo se dê bem. Só que aí eu esqueci que quando é que tu dá um passo, se não é um passo muito bem claro, ele pode começar a ruir, né, teu pilar. Porque quando que eu dei o passo do restaurante, eu não tinha um acordo com meus sócios de como era uma regra para eu ter um outro negócio.
Eu simplesmente vou ter um negócio. E eu não contei. Eu segurei até, porque eu queria ter certeza que eu ia fazer isso. Só que no meio do caminho, eu passei o cliente, o restaurante vai ser a agência, né? A agência vai ser... E aí aquilo gerou um desconforto, uma loucura, e isso começou a ruir o pilar, tá? Da empresa. Cara, em 2 anos, o que eu levei... 8 anos para construir, 9 anos para construir, começou a ruir assim, ó, muito rápido. Demora tanto tempo para ir, mas eu tava achando que eu era super poderoso naquele momento. E a partir daquele ponto, eu vi que o ego, ele me cegou a tal ponto que eu achava que eu ter muita experiência em determinado momento... Cara, se eu tenho uma agência no interior com 15 colaboradores que, sei lá, fatura 100 mil por mês... Cara, em São Paulo tem uma que tem 1.000 funcionários faturando 10 milhões por mês. Então eu não sou bom nada. Mas é que eu tô no interior, aqui é diferente. Não, não é diferente. Sabe? Porque se alguém conseguiu uma empresa com 1.000 funcionários e tu tem 15, tem muito caminho pela frente. Só que para eu chegar até 1.000 eu tenho que estudar, tenho que aprender conhecimento, que a gente falou, e ter humildade para dizer assim, meu velho, a estrada nunca termina. A Stairway to Heaven, né? Música do Led Zeppelin. O que ela diz? Uma escada para o céu. Tu não atinge o céu, porque o universo é infinito. Então é uma escada interminável. E foi aí que eu caí. Que eu levei o primeiro tombo, muito, muito complicado, que eu tive que abrir mão de tudo e tal. Eu tive que abrir mão da agência, porque desfiz a sociedade. Tava dando aula, larguei a última turma, falei, acabou, não vou mais poder continuar. Tive o privilégio de ser paraninfo. Palestras, dá um tempo, baixa a cabeça, segura a agência, abre uma nova agência, fala com o sócio, tu aguenta? Aguenta, eu vou ter que salvar o restaurante. Em 1 ano eu preciso salvar o restaurante. Foi o que eu fiz para depois sair. Então, nesse momento percebi quanto frágil eu estava. Por quê? Porque eu não estudei como se faz para ter uma agência de propaganda e um restaurante, sendo sócio dos dois. Como a gente faz isso? Hoje eu sou sócio de 5 empresas. E perguntam, como tu faz isso? Vai estudar. Vai estudar e deixa teu ego do lado. Porque o fato de ter 5 empresas não é que tu é melhor que outros. É que eu tô aprendendo a lidar com tudo que eu me desafiei a fazer, entendendo que eu não sei nada. Né? Então é muito bom, e eu trago fica a dica desse livro aqui, o ego é seu inimigo, porque realmente ele é transformador, desde que o ego te deixe entender que tu não sabe nada, né? Porque se tu não aprender nada com o livro, né? Mas antes de chegar aí tu vai ter que ter humildade de dizer o que tem ali para mim, né? Isso aí, quando tu falou da mesa, sentar na mesa, eu senti isso em outubro, quando eu fui a São Paulo com a Fernanda no grupo do Titânio. A gente foi a Alphaville, que é onde ela faz esse encontro do ano, né? Eu logo tinha entrado ainda no grupo, então eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Conhecia 2 pessoas, o pessoal de Garibaldi, a Fernanda, e eu cheguei lá e não conhecia as outras pessoas. E aí tu senta na mesa onde tu não conhece ninguém, óbvio, né? E tem pessoas de todo o Brasil. E as pessoas começaram, né, falar do que trabalhava, do ramo da pessoa, dos negócios que as pessoas tinham. Eu disse, meu Deus, eu não sou nada perante as pessoas que estão aqui, né? Eu sou muito pequena perante tudo, né? E aí, é isso que tu falou. A humildade de tu dizer, olha, eu tô começando, eu tô aqui, eu quero crescer, eu quero chegar onde vocês estão, eu quero que vocês me ensinem, que vocês me digam como vocês fizeram, né? Então, eu digo que aqueles dias foi uma grande escola pra mim, e também eu senti isso que tu falou, né? Nossa, tem um mundo pela frente, né? Não é... E como é bom, né? Porque é um tapa na cara. E aí, se tu resumir isso aí em passos, né? Tu vai ver que é o seguinte, tu tá aqui sozinho, com a tua e tua mente e tua, às vezes, arrogância, vamos chamar de, né? Achando que tu sabe, porque tu tá num movimento. Aí tu sai desse movimento, tu enxerga. E depois que tu vê, tu não tem como desver. Depois que tu conhece, depois que uma pessoa te falou algo, te desperta e te conscientiza de certas coisas também, né? Que é possível. Que até então, antes tu não sabia que era possível. E aí, às vezes, tu tá nessa mesa, e essa mesa tem pessoas que sabem como fazer. Que é o principal de tudo. Então, antes tu não sabia de nada, agora tu sabe que tem e tu sabe quem sabe fazer. Então, são 3 passos aí que tu visualiza. Se tu quiser chegar, tu sabe como chegar. Porque tu já sabe que existe e sabe quem faz. É bem isso mesmo. É bem isso. Então,
E eu digo que isso tudo que a gente está comentando aí, desse desenvolvimento na minha vida, foi nesses últimos 6 meses. A minha vida, eu digo, ela andou em 6 meses, o que eu levei quase que a vida inteira para conseguir. E tu atribui isso ao quê? Ao meu autoconhecimento. Quanto mais tu se conheceu... Quanto mais eu me conheci, mais eu consegui me desenvolver, mais eu consegui ter foco no que eu, vamos dizer assim, que eu gosto, no que me faz feliz, no que me brilha o olho em fazer. Uhum. E aí, eu quero... Agora eu vou chegar naquela pergunta que eu ia fazer antes e tal. Porque é muito curioso, tá? Eu também tenho um perfil que... Eu gosto de fazer aquilo que eu sou apaixonado. Mas todo ano eu gosto de aprender uma coisa nova. Então, desde 2010, eu participei de um curso que eu fiz também de desenvolvimento humano. E uma das provocações que o mentor daquele curso, ele diz assim: aprenda uma coisa nova por ano e torne-se a pessoa mais interessante da mesa. Por quê? Porque tu começa a ter tanta história interessante de coisas diferentes que tu pode falar sobre absurdos de assuntos, né? E a gente é muito parecido nisso, sabe, Mayara? Que tu fala, eu tava aqui, daí fui pra cá, mas eu vejo que tu vai solidificando as coisas, tá? E pra mim, e aí que eu quero saber, tu tava na empresa familiar, 10 anos, seguindo os passos da família, foi lá, chão de fábrica, foi pro telefone, depois foi pra fábrica, foi evoluindo, foi aprendendo e tal. Muito diferente de algumas outras pessoas que caem lá dentro, né? O pai diz assim, não, meu filho não vai pro chão de fábrica, tá louco? Ele não pode, ele tem que estar aqui, tem que estar aqui na frente. Não entende como o negócio funciona, não sabe quais são as engrenagens, deu problema, vai falir a empresa, né? Quais são as grandes motivações, ou se tu fosse voltar para trás, quando tu estava na indústria ali da construção civil, e tu disse assim, agora eu vou pro comércio, teve alguma coisa que mexeu muito forte contigo que foi o estalo de dizer assim, tchê, agora deu aqui, agora eu vou para lá. Tu consegue lembrar, tu consegue relatar, tu consegue trazer o que foi esse sentimento ou essa super motivação? Na época eu dava aula depois do trabalho, né? Eu trabalhava na construção civil, digamos, de manhã e tarde, e à noite eu dava aula na faculdade, só não dava uma noite. E eu acho que eu tenho certeza que a convivência com os alunos, eu tinha alunos mais novos, alunos mais velhos, tinha todas as faixas etárias. E o que eu fui aprendendo com eles, claro, eu ensinava para eles, mas eu também aprendia com eles. Eu comecei a ver um outro mundo, uma outra possibilidade, né, que eu tinha só daquele trabalho que eu estava ali fazendo, vamos dizer assim, naquele quadradinho. Que era a construção civil. Eu digo, eu tenho mais capacidade, eu posso fazer diferente. Tanto que eu tinha algumas ideias para a empresa familiar e eu não pude colocar essas ideias em práticas e isso me tirou do meu conforto. Cara, eu tô vendo que tem essa oportunidade, eu não posso fazer. Eu vou ficar doente se eu tiver que fazer sempre aquela mesma coisa, sabe? E isso começou a me incomodar. Tanto que meu pai nem sabia que eu tinha pretensão de sair. Eu fui lá, conversei com o sócio do meu pai e eu disse, eu gostaria de fazer isso. Tu acha que é interessante para a empresa? E ele disse, não, no momento eu acho que não. Eu disse, não, tá tudo certo. Eu só não quero fazer parte, assim, eu acho que a empresa poderia crescer, poderia ir para um outro caminho, mas eu respeito a opinião de vocês que são os fundadores, né, porque eles vêm antes. E é a minha hora de sair. E eu lembro que na pandemia, eu entendi o porquê disso, porque senão eu ia estar sempre ali fazendo a mesma coisa, digamos, claro, eu digo com o mesmo salário também, mas eu não teria me desenvolvido, eu não teria passado por tudo isso. E eu seria, não sei, sabe? Eu acho que acomodada, literalmente, sabe? E foi eu enxergar que eu tinha mais capacidade, eu não estar feliz ali, sabe? Aquilo não me trazer mais a felicidade de todo dia levantar e dizer, eu tenho que ir lá. Mas não é isso que eu quero mais, eu quero poder fazer mais e eu não podia. Então, até eu mandei na época da pandemia a mensagem para esse sócio meu pai e eu agradeci para ele. Eu disse, o teu não foi muito importante para mim ser o que eu sou hoje. E cada vez mais eu enxergo, porque de repente nada disso teria acontecido na minha vida, sabe? Sim, eu vou aproveitar isso porque é muito importante essa questão e eu gosto de usar muito essa analogia de olhar para trás e ligar os pontos e ver o quanto eles foram importantes para
tá aqui agora, né? E esse aqui agora é um ponto também. Então, daqui a alguns pontos, a gente vai entender o porquê tá passando isso agora também, porque tudo faz parte, né? Então, olhando para trás, tu tem essa certeza, eu acredito, que mesmo que na hora, naquele momento parecesse ser algo difícil, algo que tu não entendia que era aquilo que fosse preciso, mas hoje tu entende que tudo fez parte e hoje, se não tivesse, como tu mesmo falou, se não tivesse acontecido, seria diferente. Sim, eu enxergo claramente hoje em dia, né? Hoje eu enxergo e eu agradeço muito por tudo que eu passei, né? Por todos esses desafios e por eu ter acreditado em mim. Eu acho que esse é o principal. Se eu não sei, eu vou procurar saber como fazer. Se eu não sei, eu acredito que eu tenho capacidade. Eu acho que todo mundo tem capacidade, né? Basta tu ir atrás, tu lutar, tu estudar. Então, eu digo, nada cai do céu pra ninguém. Nada é fácil pra ninguém. Todo mundo diz, ela tem a empresa, ela tem isso, ela tem aquilo. Ela não precisaria trabalhar. As pessoas dizem pra mim, chato. Tu não precisaria trabalhar. Eu digo, gente, se eu não precisasse trabalhar, realmente eu não estaria trabalhando. Eu estaria lá na praia tomando um sol, né? Mas é bem isso que tu falou, né? Embora as pessoas elas visualizam o trabalho como algo sofrido, quando não é. Não pode ser. Quando tu achou aquilo que tu só quer levar mais, porque tu simplesmente tu gosta de desenvolver aquilo que pra ti é tão bom que não basta fazer pouco, tem que fazer muito. Tem que fazer muito. Então já tu muda a direção e o significado dessa palavra trabalho, né? Eu noto muito agora quando eu tô trabalhando diretamente com a pessoa no atendimento. Tu tem esse retorno da pessoa, nossa, tá me fazendo bem, tá mudando a minha... As pessoas dizem que eu mudei até a fisionomia. Então tu vê essa transformação da pessoa e tu poder ajudar. Eu tenho ali como meu lema, a minha missão é auxiliar as pessoas a se desenvolverem, né? Tanto espiritualmente, porque eu nunca largo essa parte que me acompanha muito, o Rodrigo sabe. E então tu tem que sempre se desenvolver, buscar o teu desenvolvimento, ele te transforma mesmo, sabe? Tem uma frase aqui que me marcou assim quando eu tava falando, né? Ensinar para aprender, né? Tu vê, tava dando aula e foi aí que começou a dizer, cara, tenho que sair da onde que eu estou, para onde eu vou, tenho que fazer esse movimento, porque muitas vezes quando existe o professor que ele é do mercado, ele não é aquele professor que ele vem apenas de uma lógica teórica, onde que ele estudou demais, mas na prática ele não viu muitas coisas acontecerem. Para mim também foi assim, porque quando que eu dava aula de mercadologia na época e dava técnicas de atendimento, não, era telemarketing e negociação. Foi no Senac isso. E quanto aquilo me provocava a me tornar um profissional melhor, porque eu ficava sendo provocado, né? Porque quando que tu joga, eu tinha alunos mais ou menos 21, 22, umas turmas assim, quando que tu joga aquele conhecimento para aquele grupo, tu começa a ser tão... tem tanta devolutiva que aquilo vai te fazendo buscar mais conhecimento, mais argumento, e que daqui a pouco tu tá te lapidando, te tornando uma pessoa melhor e reflete o teu negócio. Mas agora eu quero fazer uma pergunta curiosa, assim, quando é que tu fala, eu tô atendendo, a pessoa tá dizendo que tá mudando, em qual dos negócios? Eu digo no desenvolvimento pessoal, né, que ele tem o meu nome, ele leva a marca, leva Maiara Poletto, Desenvolvimento de Conexões. Então agora tu vai falar desse negócio aqui, porque a gente falou da indústria, da construção, falou da Padma, que é uma loja top, e agora nós vamos falar então da Maiara, que tem a sua própria marca. Exato. E está fazendo esse trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, eu comecei basicamente com os atendimentos, né? E com o evento da Fernanda, né? Eu trouxe o evento dela porque eu assisti ela em uma outra cidade. E eu disse, eu quero trazer isso para minha comunidade, para minha cidade, né? E ela disse, bom, a data é tal. Eu digo, gente, eu nunca fiz um evento desse porte. Mas vamos lá, e aí eu vi o quanto eu tinha conexões, como eu tinha listas de inúmeras pessoas para convidar. E eu fiz isso uma a uma, tá? Eu acho isso muito importante sempre, né? Tu falar uma a uma pessoa, porque cada pessoa é diferente. E isso fez muita diferença pro evento, onde eu consegui, em 2 semanas eu coloquei 160 pessoas, com o auxílio de algumas pessoas também me ajudando. Mas foi a minha credibilidade que trouxe isso, porque ninguém conhecia ela. A maioria das pessoas não conhecia.
Então foi a minha credibilidade, o meu trabalho, enfim. E aí eu comecei a ver esse lado de palestras, essa parte de desenvolvimento, como uma outra oportunidade para mim de negócio. Como eu tenho contatos com pessoas, com palestrantes, eu disse, eu quero trazer isso para minha cidade. Então isso vai se solidificar durante esse ano, né, como um negócio também. E a parte do atendimento individualizado, né, que esse cresce. Eu também vou agregar junto a ele uma consultoria, que eu posso juntar ao meu serviço da loja, aonde eu trabalho, a gente tem o Feng Shui, e eu vou trabalhar o Neuro Feng Shui, que é relacionado à neurociência. Tu vai ambientar a tua casa, ambientar o teu trabalho de acordo com as situações, vamos dizer assim, que tu passa, a gente consegue enxergar essas situações e o porquê isso ocorre, digamos, na tua casa, que pode ser modificado através das energias. Então, também eu vou fazer essa parte desse link do meu ali, desenvolvimento com a minha loja. Então, não sei se eu expliquei, assim, deu pra ficar Não, claro. muito legal. A minha dúvida é, quando que tu fala de harmonizar a casa, tu usa terapias olfativas, assim? É a partir do cheiro, é luz, o que... Não, a primeira coisa que a gente usa é o quê? A planta da casa. Através da planta da casa, a gente espelha ela em algumas áreas da vida, família, negócios, trabalho, espiritualidade, e tu coloca essa, vamos dizer assim, é tipo um resuminho, assim, tu coloca na planta da tua casa e tu vai ver as áreas aonde na planta elas estão faltantes, ou elas estão em demasia, digamos. Então é um equilíbrio aí, tu Isso aí, um a gente equilíbrio coloca um em equilíbrio. função do layout existente. Exatamente. E inserindo elementos. Isso aí. Isso aí. E não é nada, vamos dizer assim, as pessoas dizem, nossa, tem que ser uma coisa muito custosa. Não, são detalhes, são cores, são objetos. Um espelho. Exato. Tapetes. E também a gente pode fazer pela numerologia, né? A rua, o número. Porque a maioria, eu digo assim, não sei se aqui na nossa cidade, mas fora daqui, as pessoas usam muito essa parte da numerologia para escolher um terreno, onde vai construir, para botar o nome de um prédio, tudo isso tem uma influência de numerologia. Bom, a gente tem um artista que já participou aqui do nosso programa. Olha que interessante que está ficando o Clube do Sucesso, porque ele vai tendo nos seus programas um convite para vocês nos seguirem, para vocês compartilharem, para vocês ativarem o sininho no YouTube, se vocês quiserem também acompanha a gente lá no Spotify e agora também no canal 14 da NET, passando toda semana o programa do Clube do Sucesso. Por que eu falo isso? Porque falando de numerologia, o Rodrigo Solton, que ele esteve em alguns episódios anteriores, o nome dele é Rodrigo Salton, e todo mundo encontrava ele e pedia, como é que estão os vinhos? Como é que estão os vinhos? Como é que estão os vinhos? E a vinícola, de quem? Do tio, do avô? Esse cara, eu não tenho vinícola. Eu quero ser conhecido por eu ser um pianista ou artista, não da outra família. E ele buscou uma pessoa especializada em numerologia, fez um estudo e ele foi muito feliz no nome. Ele trocou o A pelo O, né? Ficou Solton. E ele colocou um T a mais para poder chegar no número que ele acreditava que era aquilo que tinha a ver com as coisas. Então, claro, se a gente fosse entrar nas crenças, né, aí a gente vai ter que ir lá voltar no mercado, vamos conversar mais sobre isso, né, porque a gente gosta de falar isso. Mas eu acredito muito na potência que tem combinações de coisas, assim. Eu acredito muito nessa potência. Porque quando que tu transforma o teu ambiente num ambiente favorável, tu tem uma série de significados que eles fazem tu nunca perder talvez essa frequência de energia ou frequência de pensamento, que eu acredito mais na frequência do pensamento pro lado positivo, né? Tu não tá sendo atingido por coisas negativas. E hoje, poxa vida, tu vê um vídeo que é um vídeo que te faz mal, cara, tu vai ficar mal, tu vai ficar pesado, tu vai ficar com aquela lembrança, o pensamento. Então eu acredito muito nessa força de, cara, a numerologia me faz bem. Cara, segue a numerologia. A questão da harmonização dentro da tua casa, com elementos, com cores faz bem, faz isso pra ti, né? E eu ainda sou muito a favor disso, e procure tudo o que precisar, porque vai te tirar da posição de vitimismo. De sempre estar culpando algo por aquilo na tua vida não tá dando certo.
Porque isso te potencializa de uma maneira que chega uma hora que tu tem que colocar em prática a tua autorresponsabilidade no seguinte: bom, agora eu já tenho os números, eu já tenho a mentalização, já tenho tudo, e isso me potencializa, agora eu só dependo de mim mesmo, agora eu não dependo mais de nada, né? Para extrair de mim mesmo aquilo que eu sou capaz e posso fazer. E chega de deixar para os outros a responsabilidade, né? Isso aí, isso aí da então faz o seguinte, vítima, se não tá legal a casa, então troca a casa. Ah, não dá para trocar a casa, Perfeito. então troca a cor. Não dá para trocar a cor, cara... Não sabe como fazer? Procura quem? Como ela falou aqui, viu? Ela falou outra frase antes, essa aqui é uma frase do Júlia, né? Se tu não sabe como fazer, procura quem. E antes tu falou, eu até anotei aqui, né? Que, cara, tu não sabe quem vai procurar uma ajuda de algum consultor, algum mentor, e a nossa vida ela se torna muito mais fácil. Só que o ego às vezes diz pra nós o quê? Não, tu é top, tu sabe, tu não precisa de ninguém. Não faz. Hoje eu tô vivendo isso é uma sugestão assim que eu compartilho e vou deixar para vocês que estão nos assistindo. Eu tenho 42 anos, então eu tenho 20 anos como empresário, sou cabeça dura por natureza, mas hoje eu tô vivendo um grande momento que é dar oportunidade para fazer aquilo que eu não fiz. E muitas vezes eu não acredito que vai dar certo. Olha que doido que é isso. Se eu já fiz e deu problema, e eu sei que é furada, vai dar problema de novo, eu bato o pé e não arrisco. Agora, se é uma coisa que eu nunca fiz, mas me causa estranheza, eu digo, cara, eu não acredito muito nisso, eu deixo acontecer para ver qual é que é o resultado, para poder aprender uma coisa diferente. Porque métodos e processos, tu pode mapear um processo na tua empresa, mas não significa que aquele é o único processo que existe. Tu pode ter um processo um pouco diferente que vai tornar mais vantajoso em termos de custo, tu vai ter um outro processo que vai tornar mais ágil, tu vai ter um outro processo que vai tornar a tua qualidade melhor. Só que muitas vezes a gente está dentro de um ambiente tão viciado que a gente não consegue buscar essas alternativas. Então hoje eu estou vivendo um momento que estou falando de saúde. Eu tenho um médico que é o meu conselheiro, que é o cara que gerencia a minha saúde. Eu vou lá e digo, tô com esse problema. Ele falou, não, tu vai ver agora o check-up do teu sono, tu vai fazer o teste neuropsicológico com uma psicóloga para entender o melhor, talvez se tu tem TDAH ou se tu não tem. Vamos fazer o exame de sangue, 30 exames para ver como é que tá isso. Vamos fazer o exame de esteira para ver se Então, eu não vou tomar decisão, mas eu dei a minha saúde na mão dele para ele poder levar isso para mim. Então, o aprendizado dos últimos tempos, e por causa também daquilo que a gente faz, o próprio Clube de Sucesso está me transformando e nos transforma, dá oportunidade também para viver o novo, né? Claro, com responsabilidade, com tudo. Mas se alguém estudou mais que tu aquele assunto, deixa ele falar um pouco, né? Deixa ele contar um pouco sobre a história, porque o Júlio, a gente se conhece há mais de 20 anos, tocava junto, tinha banda e tal. Eu era um cara que enfrentava, assim, dá opinião diferente, nós vamos entrar em queda de braço até ver quem é mais forte, né? Ou seja, aquele que desistiu primeiro, perdeu. Né? Mas nem sempre aquele que desistiu primeiro estava errado, né? E tornou tudo mais difícil. Então, esse aprendizado, para mim, é muito importante. E eu quero, porque daqui a pouquinho a gente está chegando no final, que tu fale do antônimo do sucesso, que é o fracasso. O que tu considera hoje fracasso na vida das pessoas, assim? Ou se tu fosse fazer um paralelo com a tua vida também, assim, já teve algum momento que tu considera que tu fracassou, que tu chegou até tal ponto de só vim até aqui, vi que tava ruim, fui para outro lado. O que tu considera fracasso? Eu, pelas situações que eu passei, que eu digo de saúde, né? Porque eu digo de saúde, que na verdade não era doença, que não se teve explicação até hoje o que é. Eu poderia muitas vezes ter desistido de tudo. De não ter feito nada, de ter caído em uma depressão, de ter, sei lá, não ter feito nada, porque aquilo sempre me atrapalhou. Eu tinha que dar aula, às vezes eu não podia ir porque eu ficava ruim. Eu tinha que viajar, às vezes eu não podia ir porque eu ficava mal. Então isso me bateu muito, imagina, 25 anos da minha vida. Então eu vejo que para mim isso poderia ter sido o maior fracasso da minha vida, eu não ter feito nada. Eu consegui me formar, eu consegui estudar, eu consegui fazer pós, eu consegui dar aula, eu consegui
todas as coisas que eu quis eu consegui, sempre. Mas esse poderia ter sido um grande fracasso. Eu digo, as situações que a vida nos traz, vamos dizer assim, poderia ter sido um grande fracasso para tudo na minha vida. Né? Então, o fracasso, ele vem na tua vida, pode vir, né? Não sei, a gente não sabe da vida pra frente, né? Mas ele pode vir, mas tu tem que saber lidar com ele. Saber lidar com as coisas não estão indo bem, eu começo a ficar negativo. Eu começo a pensar negativo e cada vez mais as coisas não vão vir pra ti. Eu que estou estudando agora a neurociência e a psicologia positiva, cada vez mais eu vejo que as nossas crenças, que as nossas coisas de infância, elas permeiam muito na gente agora, como adultos, né? E eu digo que assim, se fracassou, ok, levanta e vai de novo. Se caiu, se não deu certo, vai de novo. Então eu não sou de me abater, na verdade. Porque como eu passei por isso que eu te disse, isso me fez ser muito forte para enfrentar a vida, para enfrentar as coisas e para dizer, não, eu quero, eu vou levantar de novo e isso não vai me deixar ficar numa cama, não vai me deixar não seguir em frente, sabe? Então eu acho que é muita força de vontade. Até me diziam, vai pro psicólogo. Aí eu chegava lá e eles me diziam assim, não, tu não tem problema, tu não precisa vir pro psicólogo, tu vai me consultar. Eles sempre me diziam isso, tu que tá me consultando, não a gente, né? Então eu acho que é a tua força de vontade. Até eu terminei ontem de ler um livro do Poder da Autorresponsabilidade. Se vocês quiserem ler esse livro, ele é muito bom. Também que ele fala muito do método CIS, né? Não sei se vocês Sim. já leram, ou já sabem, do Paulo Vieira. E ele junta muito, né, a minha parte da espiritualidade, que eu gosto muito, né? Então ele faz o link ali com a Bíblia, enfim, com as situações da nossa vida e do que a gente passa. Então é um livro bem interessante também. E é bem bons os livros deles porque tem os exercícios, né? Tem. Cada capítulo. Eu adoro prática, né? Tu vai escrever, cada capítulo não tem como tu se sabotar e ir pra frente se tu não fizer aquilo que o livro tá propondo, então. E te caem muitas fichas, né? Sim. Porque daí tu escreve. E faz você pensar, né? Eu sou muito antiga, eu disse, eu não consigo ler um livro virtual. Eu preciso ter o papel. Eu preciso riscar, eu preciso escrever, sabe? Tanto que eu tenho vários cadernos, assim, que vai me vindo as ideias, vai me vindo os insights. Eu tenho que escrever. Que legal. Tu sabe que essa pergunta que tu fez, denominar fracasso, é bem difícil responder quando tu tá com essa questão do sucesso como objetivo, ou se autotrabalhando para estar sempre saindo de qualquer tropeço. Porque tu só imagina fracasso tu imagina fracasso como episódios. E ele só continua lá se tu continua olhando para aquele episódio e nas diversas possibilidades que aquele episódio teriam e tu só ficar olhando. Se eu tivesse feito, se eu não tivesse. Ou seja, não agindo. Porque no momento que tu agir em função de um episódio, já deixa de ser fracasso. Então, depende de que prateleira tu vai botar aquele episódio. Se é numa prateleira da estante que tu toda hora tem que ver, ou se tu enfia ele na gaveta, tira as coisas boas e nunca mais abre aquela gaveta. Só vai lá. Sabe que tá ali, mas sabe que tá ali. Sabe que aquilo aconteceu. Mas tu não revisita mais porque não tem porquê. Não vai te ajudar mais em nada a revisitar aquilo. Né? Então é bem difícil. Enquanto vocês conversavam, assim, eu ficava pensando... Cara, mas é difícil tu achar fracasso, porque, cara, não tem, é só se tu desistiu e agora tu parar tudo e dizer, cara, não faço mais nada. Aqui tá o sinônimo. É um exercício bem Quando difícil. Quando a gente desiste, a gente fracassa. É a desistência. Né? E o que eu escrevi aqui, não vê o fracasso como fim. Né? Tu não pode ver o fracasso como fim. Sim. Porque, de fato, eu estava falando com um amigo esses dias aqui, ele disse, tô com uma situação bastante complicada e tal, porque tô com uma dívida muito alta, já caiu da fase de 5, 6 milhões e tal. Já pensei em acabar com tudo, cara. Eu disse, olha, eu acho que tá na hora de tu te aconselhar com quem tá devendo 30 milhões. Perfeito. Né? Porque se tu tá devendo 7 para 30, falta ainda 4 vezes mais. Né? Alguém está fazendo isso porque realmente quando a gente desiste, a gente fracassa. Eu nunca fracassei na vida. Nunca. Houveram momentos de desistências. Pontualmente aquilo foi um fracasso.
porque foi mal construído. Mas cada um daqueles fracassos me tornaram melhor para avançar em outras coisas. Porque muitas vezes a gente tá lidando com fracasso só com uma questão financeira, né? Ah, não deu certo finanças. Cara, um relacionamento que deu errado fracassou, sabe? E aí tu diz assim, tá, mas a gente queria, mas que saco, porque não, a gente terminou, não foi fracasso, a gente tomou uma decisão. Não, aquele modelo terminou, tu vai para outro fazendo as coisas totalmente diferentes, tu vai indo e vai lapidando e vai melhorando. E eu acho que esse é o grande detalhe, né? E aí, quando que tu passou por isso, o primeiro entendimento foi o quê? Cara, fracassei naquele. Não fracassou, porque aquele te dá oportunidade para ti ir pro próximo muito melhor. Maiara, a gente tá chegando no final do programa. Já? Passa rápido, passa né? muito rápido, né? Mas eu queria que tu deixasse aqui, pode ser 3, 4, mas a gente sempre busca o número 5. 5 dicas que tu deixa para as pessoas que estão almejando sucesso, o que elas precisam fazer. Eu tenho essas, quando até tu falou ali, eu comecei a pensar que eu tenho sempre, também eu tenho 5 sempre, né? Já tenho as 5 delimitadas. Para mim, para chegar no sucesso, a primeira coisa que tu tem que ter na tua vida é honrar os teus pais. Honrar quem te deu a vida. Porque senão tu não estaria onde tu tá, tu não teria nascido. Então, honre teus pais, por mais que às vezes eles sejam errados, eles tenham os defeitos, eles fizeram sempre o melhor que eles podiam naquele momento. Para mim também, o que eu acho muito importante, que eu falei várias vezes, é o quê? O estudar, o se desenvolver, né? Independente de que jeito, mas buscar essa parte do conhecimento, do estudo, do desenvolvimento. Para mim também é importante a ambiência, o ambiente que tu tá, com quem que tu te relaciona. Tu tem que sempre se relacionar com as pessoas melhores do que tu. Sempre buscar o melhor, não é ser egoísta, né? Mas é tu querer aprender o melhor, querer estar nos melhores lugares para aprender e para te vislumbrar também outras coisas para tua vida. Conexões também para mim é um ponto bem importante para te ter sucesso, porque através da minha amizade contigo, tu vai conhecer x pessoas, tu vai me levar ali e a gente tá criando uma comunidade, vai criando uma conexão gigantesca com pessoas que tu jamais estariam na tua vida, né? Então eu acho que essa conexão com as pessoas te gera E eu até entrando aqui numa outra coisa que eu não comentei, de conexão. Quando, meu Deus, antes da pandemia, eu tava num treinamento e eu coloquei, eu não lembro da primeira e da segunda coisa, mas a terceira, eu disse, eu quero fazer um trabalho voluntário na minha cidade. Botei assim. No dia seguinte, o Laudir Piccoli, ele me ligou. Quero tomar um café contigo. Tá. Cheguei lá, tinha o Laudir e o Elton Gialdi, que eu não conhecia. Ele disse, o Elton quer te convidar pra a diretoria dele. Tá. Eu disse, nossa, nem sei como funciona o SIC, nem sabia muito, né? Via o SIC lá, todo mundo se destacando. Ele disse, olha, é um trabalho voluntário que a gente faz pra cidade, pra comunidade e tal. E eu disse, não, eu vou aceitar, porque ontem eu intencionalizei isso na minha vida e hoje veio isso. Então, ninguém vai me tirar isso e eu vou. E o Elton e ali o pessoal do SIC, da Expo Bento, foi uma escola muito grande e muitas conexões na minha vida vieram dali, sabe, pro meu desenvolvimento. Então, é muito, muito, muito importante. E o quinto ponto é tu saber essa parte da simplicidade. Saber ter, como é que eu posso dizer a palavra? Tu ter humilde, sabe? Ser humilde com as pessoas, né? Saber os valores, né, que tu usa na tua vida com as pessoas com quem tu te relaciona. Para mim isso é muito importante. Essa parte também da espiritualidade junto ali nesse. Então essas 5 dicas aí que para mim são bem, bem importantes. A gente vai chegar no dia que a gente vai lançar o livro, as 25 dicas para você alcançar o sucesso, falado por cada uma das pessoas que chegaram aqui, porque tem coisas que estão em comum entre elas, sim, né? Cara, isso aí pode dar um baita de um trabalho. Muito legal. Vai ser muito interessante, todo mundo vai querer saber, né? Porque tem coisas, por exemplo, honrar pai e mãe, a gente nunca ouviu ninguém falando sobre isso. Mas aí quando que a gente fala de conhecimento, tem outras pessoas em comum que falaram sobre isso, né? As conexões, o networking, tudo isso são coisas que são muito interessantes. Pra gente terminar,
eu queria que tu deixasse as redes sociais, todas, dos negócios da Mayara, para o pessoal poder também acompanhar. Isso, depois já vai estar descrito também embaixo desse vídeo. E, pessoal, clubedosucessooficial.com.br é o nosso novo site. Então, você que queira escrever lá, deixar uma sugestão ou uma dúvida que você tenha na questão do empreendedorismo, né, na questão da tua carreira pessoal também, escreve lá para nós que a gente recebe em primeira mão e depois faz a devolutiva para vocês. Tá certo? É muito bom. Agora fala da... Agora faço. É isso aí. Então, as minhas redes, né? Primeiro a da loja, né? Padma.bento, o D é mudo, né? E para vocês acompanharem todo esse meu trabalho, todo esse meu desenvolvimento nessa área de conexões e desenvolvimento, o meu Instagram é Maia com Y, Poleto com 2 T's. Então me acompanhe, né? Porque vai ter muita novidade vindo por aí. Que show. Obrigado, Mayara, Eu que agradeço a vocês por dois. prontamente aceitar de estar aqui conosco. Foi muito bom e uma honra, né? Que bom. A gente Que cresça agradece cada você. vez mais, porque o Clube do Sucesso, a nossa cidade, tem muito a contribuir para toda a nossa comunidade. E no final, então, esse é o nosso objetivo, que quem ganha também é quem nos assiste. Nossa, essa rede muito. que não tem fronteiras mais, então. É isso aí. É verdade. Pessoal, muito obrigado por aqueles que nos acompanharam. Fiquem de olho, tem próximos episódios com muita coisa bacana. Acompanhem nós também pelo Instagram, no @Clube do Sucesso. Vai ser sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.